senhor foi porta-voz do presidente Figueiredo, certo? Fui durante 1 ano e meio. Como que é a convivência com o presidente? Muitos dizem que é meio explosivo, tem um temperamento forte. Como que era a convivência com o presidente no dia a dia? Ele lembra muito o atual presidente. Ele tinha um temperamento de cavalariano. E como ele próprio me disse, olha, lá no quartel eu só conhecia o preto e o branco. Aqui na política tudo é cinza. Então é diferente, ele encarava isso de modo diferente. Agora ele se divertia com as piadas que faziam dele, ele se divertia com os fake news da época, ele próprio provocava, ele chegou a dizer que se ganhasse o salário mínimo daria um tiro na cuca. Perguntaram para ele que sempre teve convivência com os cavalos, como é que seria agora com a convivência com o povo, e ele disse, prefiro o cheiro do cavalo. Certa vez ele disse que não deixava de fumar porque não tinha caráter, eu tive que correr atrás dos meus colegas para dizer, olha, ele quis dizer que não tem força de vontade, não é exatamente caráter. Caráter é um termo lá do interior do Rio Grande, onde ele serviu na cavalaria, e que para dizer que não tem força de vontade, diz que não tem caráter. Né? Então, ele partiu para o supapo num sujeito que ofendeu ele em Florianópolis, né? Então tinha essa explosão, mas ele fez a democracia, né? Ele foi a última passagem para a devolução do poder aos civis, e eu fico feliz porque fui eu que anunciei, muito antes do Diretas Já, muito antes de fazerem comício nas ruas, né? Eu fiz isso lá por, acho que foi julho de 1970, Diretas Já, 70 não, 80, Diretas Já começou lá por 83, eu acho. Então essa história de dizer que forçamos o governo a isso, aqui não forçaram nada, o governo planejou tudo, fez a abertura, Geisel acabou com as 5, Geisel acabou com a censura, voltaram depois os que estavam no exterior, né, mesmo assaltantes de banco, gente que assassinou, voltou anistiado, a anistia que foi feita para os dois lados, foi proposta pelo governo, porque a anistia proposta pela oposição, por exemplo, não queria deixar entrar concorrência, não queriam que o Brizola pudesse voltar, por exemplo. Então, essas coisas, eu ajudei, intermediei encontros secretos do presidente com líderes oposicionistas que não podiam se expor, porque senão iam cair de pau neles. Conversaram muito, como o Brizola me disse, né? Olha, fala com o teu presidente, diz para ele que eu seguro meus radicais, ele segura os dele, e juntos vamos construir a democracia. E assim foi feito, né? Eu saí de lá depois de 1 ano e meio, mas foi o suficiente para aprender como jornalista de como funciona a engrenagem dentro do governo. Bacana. Ainda falando sobre o presidente Figueiredo, tem uma entrevista que ele fez com o senhor, né, que ele afirma a seguinte frase, abre aspas: eu pensei que pudesse agir fora do quartel como agia dentro do quartel. Aí que eu me dei mal. A massa era completamente diferente. A gente com que eu ia lidar era completamente diferente. O tipo de reação. No quartel só se falava em cumprir dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso. E aqui fora só se ouvia interesse particular. A última coisa que eu ouvia falar era em Brasil. Essa frase, você acha que isso ainda pode ser utilizada nos dias atuais? Não, eu acho que está atualíssima essa frase. Parece que ele foi um profeta. Sim. Décadas depois, isso está sendo aplicado pelo atual presidente, que foi eleito por isso, foi eleito para pensar primeiro no país, né? Pensar nos valores da pátria e deixar egoísmos, deixar interesses egoístas de partidos, de blocos, de grupos, de empresas, de monopólios, de corporações e de egos, né? Para pensar em primeiro lugar no país, que é o bem de todos. O país somos nós todos. O país não é uma entidade abstrata. O país somos 206 milhões de brasileiros. Então, para pensar no bem-estar desses 206 milhões de brasileiros, o governo está conseguindo, pouco a pouco, demorou, porque houve muita resistência, né, inclusive dos meios de informação, aí, das notícias, né? Ah, não, vai mudar, puxa, estava tão bom esse toma lá da cá, a troca de favores, privilégios, estava tão bom, né? E assim, só que se esgota o dinheiro do público, né? E está esgotado. Além do que, a gente fica sendo um país assim de vira-lata, um país que não é sério. O país, para ser sério, tem que ter credibilidade, tem que cumprir as regras, né? Tem que demonstrar
O que é o patriotismo? Patriotismo, assim como o marido ama a mulher e o marido amam os filhos, e isso dá coesão à família, o amor à pátria é o que nos une. Né? Dentro de uma religião, por exemplo, o amor a um determinado Deus é que une os seguidores daquela religião. Assim é um país. O país é feito dessas crenças que podem ser abstratas, mas que movem as pessoas com maior ou menor força. Um país sem força, sem patriotismo, sem amar a pátria, sem obedecer o ordem e progresso, sem ter o verde e amarelo no coração, é um país fraco, é um país que não resiste às provações. Agora veja só, vou pegar dois derrotados, entre aspas, na Segunda Guerra Mundial, uma guerra que eu vivi como menino, acompanhei, já conheço todos os lugares das batalhas, todos os museus, gosto do assunto. Alemanha e Japão, reduzidos. O Japão levou 2 bombas atômicas na cabeça. A Alemanha teve cidades como Dresden, Berlim, totalmente eliminadas, né? Arrasadas, foram para o resto do chão, né? E se ergueram. Por quê? Pela força de seus habitantes. Não é uma força do país que caiu do céu, a força de seus habitantes. Então é disso que estamos falando no país de hoje, é disso que reclamava o então presidente Figueiredo lá no fim dos anos 70 e início dos anos 80.